Bom, Raíza, o que a gente tem sobre o Flamengo aí, envolvendo inclusive Felipe Luiz? O impasse avançou de alguma forma? Está melhorando? Como é que está a situação? Oi, Ilan. A situação, o que eu soube mais cedo é que deu uma pequena avançada, mas que dificilmente o Flamengo vai conseguir fechar essa negociação hoje, como era previsto inicialmente pelo Flamengo. Tem uma reunião hoje, inclusive, do BAP, né, no Flamengo, à noite, com os conselheiros, para falar sobre o que foi esse ano, para trazer números, enfim. E a ideia era presentear a galera com, né, presentear todo mundo, os sócios, os conselheiros, a própria torcida, com a renovação de contrato do Felipe Luiz. Mas ela ainda não aconteceu. O que me disseram é que conseguiram diminuir ainda mais, né, a distância entre as duas partes, mas ainda faltam detalhes para que essa renovação ela seja sacramentada e dificilmente a gente terá essa negociação sacramentada hoje, lembrando que o Jorge Mendes, o próprio Felipe estão na Europa e lá tem o fuso horário, é mais tarde, amanhã é véspera de Natal, depois é Natal, enfim, né, o torcedor já fica preocupado, mas o Flamengo está tratando como avanços pequenos, mas positivos, e que, enfim, vai conseguir renovar o contrato do Felipe Luiz, mas não dentro do prazo que estabeleceu inicialmente. É muito difícil, de novo, que o Flamengo consiga fechar essa renovação ainda hoje, Lan. Tem outras situações também aí Vamos lá, no, vamos no lá. Flamengo. Tem a questão do Vitão, que era o alvo, o plano A do Flamengo para a defesa, né, para reforçar a zaga. O Vitão muito bem avaliado. O Flamengo tentou, inclusive, a contratação do Vitão no início do ano passado, no início desse ano, no meio desse ano, e acabou esbarrando aí em exigências do Internacional, e o Cruzeiro está muito perto de sacramentar a compra do Vitão. E aí vou trazer aqui as diferenças das propostas, tá? A proposta, o Flamengo fez uma proposta que era a seguinte: o Flamengo queria abater a dívida do Thiago Maia, que está entre 4 milhões de euros e 700 mil, e ofereceu mais ou menos 4 milhões e meio de euros pagos à vista ao Internacional. O Internacional recusou e deixou claro para o Flamengo que não queria envolver abatimento da dívida do Thiago Maia. Isso é Aquela absurdo. dívida ainda, enfim, o Internacional deixou claro que não queria, que queria o dinheiro vivo e recusou a oferta do Flamengo. O Cruzeiro, a pedido do Tite, entrou na briga pelo Vitão e formalizou uma oferta de 7 milhões de euros, pagos de forma parcelada, com empréstimo de mais um jogador. Inicialmente seria o João Marcelo, mas ele está resistente a ir por empréstimo para o Internacional. Ainda não foi confirmada que ele vai, porque ele está resistindo, né? E o empréstimo de um outro meio-campista, um jovem da base do Cruzeiro, o Japa. Na verdade, perdão, o João Marcelo iria em definitivo, tá? E o João Marcelo está resistindo. Inclusive, o staff do Vitão está lá em Porto Alegre negociando essas tratativas e, não sendo o João Marcelo, o Cruzeiro acredita que mesmo assim vai conseguir concluir essa negociação colocando um outro jogador ou até colocando um pouco mais de dinheiro. Então está muito bem encaminhada essa ida do Vitão pro Cruzeiro, Elan. Agora sim, realmente é um absurdo, né? Porque o Inter tem uma dívida com o Flamengo, uma dívida que está na casa dos 4 milhões e 700 mil euros, e a oferta do Flamengo era até uma oferta alta, tá? Tendo em vista a situação contratual do Vitão, porque o Vitão tem contrato, só mais um ano de contrato com o Internacional, até dezembro de 2026, e a informação que eu tenho é que ele avisou internamente lá no Internacional que não tinha planos de renovar o contrato. O Inter até sugeriu uma renovação de contrato, colocando a multa contratual dele no valor de 10 milhões de euros, né, que era o valor que o Inter estipulava receber por ele nessas últimas janelas, mas o que foi rejeitado pelo staff dele. Então o Inter ficou ali sem muito o que fazer, tendo em vista que em junho ele poderia assinar um pré-contrato. A oferta do Cruzeiro é uma oferta muito boa, mas a oferta do Flamengo também era uma oferta muito boa. E aí, sem o Vitão, tá? A informação que eu tenho é que o Flamengo está no mercado observando nomes que já estavam no radar, né? O Flamengo tem o departamento ali de scouting, de análise de mercado, que coloca nomes, jogadores com
perfil parecido, e um desses nomes é o Jair Cunha, que esteve no Botafogo. É um nome que interessa ao Flamengo, mas a informação que eu tenho é que ainda não houve nenhum movimento do Flamengo de proposta, de absolutamente nada nesse sentido. O Flamengo ainda está avaliando se vai ou não vai seguir com o nome do Jair Cunha. O Botafogo é outro interessado, né? O Botafogo, inclusive, deve fazer uma oferta de empréstimo. E o Textor tem uma relação, pelo menos até pouco tempo, né? Não sei se o Fabiano tem atualização sobre isso, mas pelo menos até pouco tempo tinha uma relação muito boa com o Marinax, que é o dono lá do Nottingham Forest. O Jair tá sem espaço lá no momento, e o staff dele avalia que uma saída para ele jogar é interessante. Então, acho que o Botafogo hoje está um pouquinho mais na frente, até porque o Flamengo ainda está decidindo se vai ou não vai realmente avançar com o nome do Jair, que é um nome muito bem avaliado internamente, Lan. Tem alguma coisa aí, Bandeira, disso? Só para complementar que eu recebi também, Raíza, há pouco, que o Flamengo realmente ainda não fez proposta e nem a tendência de que não venha fazer, pelo menos por enquanto, que é uma coisa mais de avaliação interna de jogadores, alguns nomes o Flamengo tem ali no radar, mas não é um nome que o Flamengo vai chegar, pelo menos agora, notícia de agora. E o Botafogo, sim, realmente quer o Jair. E uma coisa chamou atenção, foi essa percepção pelo fato do Flamengo estar na mídia observando o Jair. Aí o Botafogo também, se tem condição dele voltar ao futebol brasileiro, não tem por que o Botafogo não entrar na briga, já que o Textor mantém uma relação amistosa com o Marinax. Eles já tiveram uma relação bem próxima, agora tem uma relação amistosa, não aconteceu nada grave, tanto que em algum momento o Botafogo pensou em tentar novamente a permanência do Cuiabano. Mesmo depois daquela despedida na última rodada que ele fez com a torcida contra o Fortaleza, o Cuiabano pertence ao Nottingham Forest, como o Igor Jesus saiu do Botafogo para lá e o goleiro John também. O Cuiabano agora vai para a Inglaterra, mas o Botafogo ia tentar a permanência dele, e isso passa muito pela relação ainda saudável do Textor com o Marinax. Então vamos observar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu não acredito numa briga entre Botafogo e o Flamengo pelo Jair. Ele pode até voltar para o futebol brasileiro, mas não numa queda de braço. O Botafogo agora vai disputar com o Flamengo, até porque o Flamengo ainda não fez nenhum movimento nesse sentido. Agora tem que resolver rápido esse negócio do Felipe, né? Eu vejo a Raíza otimista, mas o que eu tenho apurado também, tenho ouvido, né, de outros colegas, e claro, eu respeito sempre a apuração da Raíza como principal aqui pra gente, né, na Placar, mas tenho ouvido que, assim, tá um pouco distante, viu, Raíza, né, a pedida do Felipe do que o Flamengo ofereceu inicialmente. Será que vai ter realmente, vão conseguir chegar nesse meio termo? Está tão distante a pedida? A pedida inicial, ela era muito, muito, muito distante, Lan. De fato, ela era muito distante. Porque essa é uma negociação que ela começou em abril, tá? O Flamengo fez uma oferta ali em abril, o Felipe não quis conversar naquele momento, queria esperar a Copa do Mundo dos Clubes, veio a Copa do Mundo dos Clubes, e a partir disso, o que aconteceu? O Felipe assinou um contrato com o Jorge Mendes. Então, o Jorge Mendes ele foi colocado no circuito, ele não começou... ele entra com o circuito em andamento. E aí a postura do Jorge Mendes ela é uma postura de um cara que é um tubarão do mercado, obviamente, um dos maiores empresários do futebol mundial. O Felipe não assinou com ele à toa, o Felipe tem muito claro o projeto de carreira que ele tem o desejo de trabalhar no futebol europeu, de fazer carreira no futebol europeu, isso é um fato, e o Jorge Mendes foi atrás da valorização que ele entende que o Felipe Luiz merecia. E as conversas, elas foram muito limitadas ao longo, né, depois da Copa do Mundo até agora, elas foram limitadíssimas. E aí culmina, tanto que a gente chegou a discutir aqui, o Felipe não queria falar sobre isso nesse momento, tem os jogos decisivos, e a ideia do Flamengo era, inclusive, renovar o contrato do Felipe antes das finais do Brasileirão e da Copa Libertadores. E na época a gente até discutiu aqui se era bom, se era ruim, e a postura do Felipe, do staff, era de esperar. Bom, esperou, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, teve uma ótima exibição no Intercontinental, ficou ainda mais valorizado, e a pedida deles anteriormente, ela continuou fazendo muito sentido, tá? O Flamengo entende que era uma pedida muito alta, o Flamengo não vai chegar nesses valores. Os valores eles foram diminuindo, né? Hoje é uma distância bem menor do que aquela que começou quando o Jorge Mendes entrou no circuito,
mas há outras questões além dos valores, Elan, como, por exemplo, a questão contratual, multa rescisória, né? Tem um ponto muito importante nessas conversas, que é o seguinte: o Felipe não tem o perfil de querer pegar trabalho assim, isso visando um mercado europeu, tá? No meio, né? O ideal para qualquer treinador, obviamente, é você pegar um trabalho iniciando. E aí o que acontece? Na Europa, a temporada só começa no meio do ano, que é quando a temporada no futebol brasileiro está no meio do ano. Então existe essa preocupação do Flamengo de perder o Felipe Luiz no meio de uma temporada, né? De uma temporada que o Flamengo vai estar ali disputando, brigando por títulos, enfim. Então, existe ali também um pedido do Jorge Mendes para que a multa rescisória seja tanto, que haja algum gatilho para facilitar. Por outro lado, o Flamengo busca dificultar isso ao máximo, porque perder o Felipe Luiz no meio do ano é um prejuízo, né, muito grande. No meio de uma temporada, seria um prejuízo ainda maior para o Flamengo, ao meu ver, do que perder no início de temporada. Porque no início de temporada você tem mais opções para buscar treinador, você consegue, né, iniciar um projeto ali onde tem o início de uma janela de transferências. Agora, no meio do ano, é muito mais complicado. Então, existe tudo isso, né? A distância, pelas informações que eu tenho, elas já foram muito maiores, né? As distâncias já foram muito maiores, elas são menores hoje, mas, de novo, ainda não tem um acerto, ainda não está fechado, e o Flamengo colocou alguns prazos. Inicialmente, a ideia, depois da Copa Intercontinental, era que houvesse um acerto e que o anúncio pudesse acontecer já nessa terça-feira, até esta terça-feira. Já estamos aqui, vai dar 2 horas da tarde, vamos lá, Europa, tá o quê? 4 horas à frente? Espanha tá 4 horas à frente? Então, assim, o dia já acabando lá, 5. O dia já acabando lá. Então é difícil que a gente tenha essa renovação ainda hoje, mas é isso. Realmente não tá fácil para o Flamengo essa renovação, não está fácil, mas o Flamengo mantém um otimismo de que vai conseguir renovar com o Felipe.